Capítulo 4. A Gesta do Sangue. Mártires dos primeiros tempos. Seção 1. Os Jardins de Nero. Na noite de 18 ou 19 de julho do ano de 64, as trombetas dos vigias retiniram em Roma, alertando para o fogo. Era um acidente extremamente banal nessa cidade superpovoada, em que as inúmeras moradias pobres, amontoadas e construídas em madeira, ofereciam uma presa fácil às chamas. Mas desta vez o incêndio tomou proporções que não eram habituais. Rapidamente, sob o céu rubro, para onde o vento forte varria a fumarada, o crepitar das chamas cresceu num ronco cavo e ofegante. Era como se o fogo se tivesse estendido por toda parte e ao mesmo tempo. Rebentaram no bairro popular do Grande Circo, entre as mercearias e lojas de panos, e depois, alimentado pelos depósitos de óleo e de outros materiais combustíveis, depressa se alastrou por toda a região que rodeia o Palatino e o Célio. Ao amanhecer, o incêndio era já uma tremenda catástrofe. Deslizando ao longo das ruas estreitas, subindo pelos bairros mais pobres e brotando subitamente sob a forma de enormes braseiros, as chamas pareciam não encontrar nada que pudesse opor-lhes resistência. Os habitantes, expulsos de suas moradias, correndo em bandos ululantes, que se chocavam uns contra os outros e redemoinhavam como insetos, procuravam em vão um lugar onde pudessem refugiar-se. Os mortos já não se podiam contar. O drama durou cerca de 150 horas. Durante 6 dias e 6 noites, as chamas percorreram Roma a seu bel prazer, e quando se conseguiu detê-las junto ao Esquilino, arrasando um bom número de edifícios para cortar-lhes todo o alimento, o espetáculo do que sobrava assemelhava-se a um quadro apocalíptico. Dos 14 bairros em que se dividia a cidade, 4 haviam sido completamente devorados pelas chamas, de outros 7 não restavam senão paredes e alguns grupos de casas enegrecidas e inabitáveis. Apenas 3 regiões podiam ser consideradas relativamente indendes. Flutuava por toda parte o cheiro dos detritos queimados, acompanhado de um calor nauseabundo. Além das casas perdidas, das imensas riquezas destruídas, de tantas obras de arte helênicas e espólios do Oriente sepultados debaixo daquelas ruínas fumegantes, o que os velhos romanos mais deploravam era a perda de todas as recordações notáveis que tinham constituído a herança recebida dos venerados templos da Lopa. O Templo da Lua, construído, dizia-se, por Sérvio Túlio, o grande altar e o santuário de Hércules, consagrado pelo arcadiano Evandro, o templo de Júpiter Stator, edificado pelo próprio Rômulo, e a capela de Vesta, onde se guardavam os penates municipais. A catástrofe era irreparável. Parecia que o destino cego quisera não só aniquilar a cidade, mas desenraizá-la de todo o seu passado. Qual teria sido a causa do flagelo? A todas as luzes, parecia tratar-se de um mero acidente. Os 8 pontos de incêndio simultâneos, que alguns pretendiam ter observado, bem podiam ser, tal a velocidade com que o incêndio se espalhara, simples consequência de um único foco propagado pelo vento. No entanto, entre as hipóteses aceitáveis, não se podia excluir a de que se tivesse tratado de uma operação imperial, oficiosa e um tanto violenta, para limpar a cidade dos seus tugúrios, de modo a permitir uma reconstrução segundo um plano majestoso ao estilo de Alexandria. Seja como for, o povo, que diante das catástrofes sempre reluta em acusar uma fatalidade abstrata, recusou-se a admitir que uma chama tivesse causado sozinha semelhante desastre, e bem depressa um nome correu de boca em boca. A atmosfera em Roma estava pesada. O governo de Nero já tinha iniciado aquele período em que, abandonando o caminho relativamente prudente que lhe fora traçado por Sêneca e Burro, seus primeiros conselheiros, o monstro coroado se precipitara no abismo por entre desvarios e ondas de sangue. Havia 5 anos que Agripina fora morta por ordem do filho, a quem entregara o trono mediante um crime. Tigelino começara já a ser todo-poderoso, e muitos altos aristocratas e libertos do imperador tinham sucumbido à sua vigilância. Popeia, arrancada ao seu marido, acabava de substituir Otávio no leito de Nero.
e o imperador se desfizera de sua mulher legítima, caluniando-a de forma abjeta antes de mandar matá-la. Tamanha perversidade indignou a opinião pública e houve manifestações hostis à Popeia e ao imperador por ocasião do assassínio da ex-imperatriz, filha de Cláudio e descendente de Augusto. O espetáculo daquela cabeça jovem decepada e levada à favorita causara o maior horror e começaram a correr rumores de que um misterioso flagelo cairia sobre Roma, como castigo pelos crimes de Nero. As línguas supersticiosas apregoavam inúmeros prodígios do mais terrível augúrio: a queda de um raio simultaneamente nos 14 bairros da cidade, mortes surpreendentes, nascimento de uma serpente no ventre de uma mulher, o aparecimento de um cometa cor de sangue. Moralmente responsável por essas manifestações da cólera divina, por que não o seria o imperador também pessoalmente? Era o que se dizia. Cresceu o boato de que alguém tinha visto os criados do imperador percorrerem com archotes na mão os bairros humildes da cidade. A sua fama de perverso e criminoso justificava o rumor, e as palavras imprudentes que proferia ainda contribuíam para alimentá-lo. Ninguém conhece tudo aquilo de que é capaz um príncipe, dissera ele certa vez. Noutra ocasião, ao ouvir um ator citando o verso grego de Eurípides, depois que eu morrer, que a terra se torne presa do fogo, acrescentara na mesma língua, estando eu vivo. Outro boato que Suetônio recolheu fez subir ao rubro a indignação popular. Dizia-se que, durante o incêndio, Nero se instalara no cimo da torre de Mecenas, em vestes de teatro e de lira na mão, e cantara um poema que compusera sobre a tomada de Troia e o fogo ateado pelos guerreiros de Agamenon. A acusação ganhou corpo. Nero tratou de mostrar-se generoso e caritativo. Abriu o campo de Marte, os monumentos de Agripa e os seus próprios jardins para receber os sinistrados privados de teto. Baixou o preço do trigo para uma tabela mínima e o distribuiu fartamente. Ao mesmo tempo, começou a reconstrução da cidade segundo um plano excelente. Concedeu indenizações aos proprietários e mobilizou a marinha e o exército para a remoção dos escombros. Na opinião pública, radicara-se cada vez mais a ideia de que fora ele o incendiário, o que lhe causou medo. Ora, este homem sempre tinha sido joguete do medo, mais ainda do que da sua crueldade inata ou da sua semidemência. Por isso, tremera diante de Britânico, a quem fez desaparecer, e também por isso se desfizera da sua mãe, que lhe despertava desconfianças. A cólera do povo após o incêndio revolvia-lhe as entranhas. Era necessário proporcionar urgentemente uma distração à plebe. Foram os cristãos que lhe proporcionaram essa distração. Por que eles e não outros? É muito difícil dizê-lo. Já teriam sido tomadas anteriormente algumas medidas contra a nova seita? É duvidoso. Tácito fala de uma mulher da aristocracia, Pompônia Grecina, que no ano de 57, por causa de sua vida austera e de outros indícios, fora acusada de superstição estrangeira. Seu marido, Áulio Plaucio, em nome do velho direito romano, fora enviado ao tribunal, que aliás o absolveu. Tratar-se de uma cristã é possível, mas não é certo. Quanto aos motivos precisos da perseguição de 64, também não é fácil apontá-los. Tácito alude ao assunto em termos muito vagos. Acusaram do crime homens que eram detestados pelas suas infâmias e culpados de nutrir ódio pelo gênero humano. Mas isso não diz de forma alguma que esses homens devessem ser tidos como responsáveis pelo sinistro. É preciso considerar, no entanto, que para os não iniciados a linguagem cristã tinha algo de estranho e quase provocador, como com as suas grandes imagens da cólera divina, da destruição de cidades pecadoras pelo fogo, de conflagrações universais, e com toda essa simbologia apocalíptica cujos temas haviam de ser orquestrados um pouco mais tarde por São João. Podiam também ter entrado em ação algumas forças secretas semeadoras da calúnia. Se observarmos que nas batidas policiais os cristãos eram perfeitamente diferenciados dos judeus, se considerarmos os antagonismos que a propaganda
a favor de Jesus se provocava no seio das sinagogas, e se notarmos as simpatias judaizantes de Popéia e a influência que certos membros do povo eleito exerciam sobre ela, parece razoável conceber uma suspeita nesse sentido. Mas também não é de excluir que as dissensões no seio da própria comunidade romana, entre judeus cristãos e paulinistas, por exemplo, tivessem atraído a atenção pública. Do que não há dúvida é de que o pequeno rebanho cristão, desprezado, caluniado pela voz do povo, e de quem além do mais nada havia a temer, era um bode expiatório tentador. Organizou-se uma rácia nos meios cristãos. Os primeiros presos submetidos à tortura devem ter deixado escapar algumas informações. As suas relações, as suas condições de vida, os seus propósitos e até os seus silêncios podem ter servido de indícios. A igreja nascente não tinha ainda preparado os seus para tais acontecimentos. As prisões encheram-se a tal ponto que Tácito nos fala de uma grande multidão de cristãos presos, o que nos fornece uma preciosa informação sobre a extensão que a nova fé tinha em Roma já uns 30 anos após a morte de Cristo. Teriam os torturadores conseguido obrigar os mais fracos a confessar que eram incendiários? A acusação de ódio ao gênero humano teria servido para incriminá-lo de todos os delitos imagináveis? Pouco importava o pretexto jurídico. O que Nero queria não era tanto castigar um suposto crime, mas apaziguar aquela multidão irritada, apontando-lhe culpados e entregando-lhe vítimas. No cérebro espantosamente fértil desse homem, a intenção política e o gosto demencial pelos espetáculos associaram-se numa só ideia atroz, e surgiram as cenas dos jardins vaticanos. Tudo o que de pior pode inventar a imaginação de um sádico, a quem se concedesse uma liberdade sem limites para praticar o mal, tudo foi posto em prática numa atmosfera de pesadelo. Não se limitaram a torturar, decapitar e crucificar as vítimas no circo de Nero, instalado no lugar onde se encontra hoje a Basílica de São Pedro. Organizaram-se caçadas nos jardins imperiais, onde a caça eram cristãos metidos dentro de peles de fera, que os molossos acabavam por dilacerar. Reproduziram-se as mais escabrosas e bárbaras cenas mitológicas, tendo por figurantes cristãos submetidos aos maiores ultrajes, e à noite, ao longo das alamedas que estavam abarrotadas dos mais abjetos basbaques, e que Nero percorria vestido de cocheiro, conduzindo seu carro, acendeu-se uma iluminação feita de elevados archotes besuntados com pés de resina que eram seres vivos. São Clemente Romano, futuro Papa, guardou a lembrança do inesquecível horror dessa noite de 15 de agosto de 64, do qual ele próprio foi testemunha ocular. E Tácito afirma que tal excesso de atrocidade provocou em todas as consciências retas a piedade para os cristãos. A perseguição não se limitou, porém, aos espetáculos organizados para divertir a turba da cidade. Continuou no tempo e estendeu-se no espaço. Escrevendo talvez já no dia seguinte ao do drama, as comunidades da Ásia, do Ponto, da Galácia, da Capadócia e da Bitínia, em nome da Igreja dos Eleitos que está em Babilônia, isto é, em Roma, convertida em capital da dor, como outrora a Babilônia do exílio que está na borda dos rios, Pedro, príncipe dos apóstolos, alude aos diversos tormentos que contristam estes longínquos irmãos, e que deveriam ser para eles o que o fogo é para o metal, uma prova de valor e de resistência. Declara-lhes expressamente que, mesmo inocentes de todo o crime, podem acabar por ser castigados como cristãos, e que esse será o seu verdadeiro título de glória. Não há dúvida, portanto, de que Roma não teve o monopólio do sacrifício. E foi depois de ter escrito essa carta que, respondendo à chamada profética do Mestre, o velho apóstolo estendeu as mãos e se deixou levar para o sacrifício. E pouco depois, talvez ao mesmo tempo ou alguns meses de distância, não se sabe ao certo, caía a golpes de cutelo o outro pilar da jovem igreja, Paulo, o apóstolo das gentes. A data dos dois suplícios nunca pôde ser estabelecida de forma irrefutável.
Segundo Eusébio, devemos situá-la nos anos 67 ou 68, mas certamente o historiador não propõe essa data senão para afirmar uma indicação que dá anteriormente sobre os 25 anos do pontificado romano de Pedro. Não há dúvida de que o príncipe dos apóstolos não esteve entre as vítimas dos jardins vaticanos. Deve ter sofrido martírio um pouco depois, no mesmo bairro, não longe do Circo de Nero. Tal foi a primeira cena da longa tragédia do martírio que atingiu inopinadamente um nível de horror que nunca seria ultrapassado, mas que muitas vezes se havia de igualar. Nero podia desaparecer, 4 anos mais tarde, acossado até a morte pelo desgosto e pela cólera unânimes, mas o precedente por ele aberto iria revelar-se de grande eficácia. De reinado em reinado, de dinastia em dinastia, o exemplo dado pelo histrião louco vai ser imitado por homens que, apesar dessas crueldades, nada tinham de monstros. Desde o início, as palavras cristão e vítima destinada ao suplício são sempre sinônimos jurídicos. De 64 a 314, não se passará um único dia sem que pese sobre uma alma fiel a ameaça de um fim terrível. Contar-se-ão aproximadamente tantos anos sangrentos como anos de calmaria espalhados no meio daqueles. E periodicamente brotará desses 250 anos de história, como nos jardins da Esplanada Vaticana, esse grito de amargura e agonia que a fé, desde as primeiras torturas, soube transformar num grito de esperança.